Imagine você vivendo a sua vida normalmente, cuidando de si mesmo, trabalhando, estudando, tentando ter uma carreira, quando do nada, do mais absoluto nada, um policial bate a sua porta e te leva preso, sem você sequer imaginar qual é o motivo. O que você faria? Bora falar sobre livros? Hoje eu venho contar sobre O Sol Ainda Brilha, de Anthony Ray Hinton. Uma leitura extremamente densa, porém extremamente importante, que traz a história real de um jovem negro que foi condenado à morte na cadeira elétrica, mesmo sendo inocente. Então, gente, eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo na descrição. Lembrando que comprando através do meu link, você não paga nada a mais por isso e dá uma pequena comissão, que é uma contribuição para o nosso trabalho aqui do Pacote Literário, para que a gente possa investir nos vídeos, nas demais redes sociais e tudo mais. Então, dito isso, O Sol Ainda Brilha, uma história muito marcante, baseada em fatos reais e que vem trazer a história do Hilton, que é um jovem de 29 anos, negro, periférico, com muitas dificuldades aí na vida, desde a infância, uma adolescência também muito sofrida, e tudo por causa de racismo e da condição social ali que ele ocupava. Ele não tinha condições financeiras para lidar, né, com as questões da vida, com tudo que aparecia, né, de uma origem muito pobre, e ele tá ali procurando trabalhar para ajudar em casa mesmo, para tentar construir uma carreira em alguma profissão, quando de repente um policial bate à sua porta, fala que ele está sendo acusado de ter cometido um crime e o leva para a prisão. Chegando lá na prisão, ele fica sabendo, né, o crime que ele está sendo acusado é um crime de latrocínio. Para quem não sabe, o crime de latrocínio corresponde a matar alguém para roubar alguma coisa. Então, um celular, uma roupa, um tênis. E mais tarde ele fica sabendo que ele também está sendo acusado por outros crimes. E aí é que tá. Não há provas de cometimento desses crimes. Então, a arma utilizada no crime e no local do crime não há impressões digitais do Hinton. E no dia, né, que é mais absurdo, nos dias que eles mencionam que o crime foi cometido, o Hinton estava trabalhando. Então ele tem esse álibi, né, e ele comprova ali esse álibi. Só que ele é condenado e preso em cima de quê? Em cima do reconhecimento dele como criminoso por uma pessoa branca. Gente, isso é o que acontece muito frequentemente aqui no Brasil também, né? A gente tá cansado de ver esse tipo de coisa, a gente tá cansado de ver esse tipo de luta também, né? De pessoas negras que estão encarceradas por causa disso. Eu, enquanto estava na faculdade de Direito, tive a oportunidade de visitar diversos estabelecimentos prisionais e a grande maioria das pessoas presas é negra. Então, assim, não há nem o que se falar, né? Então, é uma história muito interessante que tem diversas nuances. Eu vou dar uma pausa na história, na resenha, né, no início dessa resenha, para te pedir, né, para te lembrar de curtir, de compartilhar esse vídeo, se você estiver gostando, se você acha que é uma história que vai fazer sentido para alguém, e deixar seu comentário também, porque isso ajuda bastante no trabalho aqui do canal, além de já seguir, né, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma resenha, porque em breve a gente vai ter muita coisa boa, vai continuar tendo muita coisa boa aqui no canal. Então, voltando, né, esse livro, ele me provocou muitas reflexões, tanto sobre as questões sociais, raciais, quanto pela ocupação dos espaços de poder de acordo com a cor. Então tem uma cena que é muito interessante, que é a cena do tribunal, onde eles estão discutindo o crime, onde eles estão discutindo até a possível penalidade aqui do nosso
personagem principal, e ali claramente ele descreve como todos os espaços de poder ali da justiça são ocupados majoritariamente por pessoas brancas e todo mundo que está esperando para ser julgado, que vai receber uma condenação. E dentre essas pessoas, né, tanto as que vão presas também, a gente tem um percentual muito maior, né, quase a totalidade é de pessoas negras. Então, essa é uma realidade que, pelo que eu tô vendo, não está só no nosso país, né? Esses dados do nosso país eu já sabia, mas é uma coisa que se repete ao redor do mundo, ou pelo menos aqui nos Estados Unidos, que é onde se passa a história. E a gente vê isso em muitos filmes, muitas séries, como é o tratamento com uma pessoa negra, como é o tratamento com a pessoa branca, seja da justiça, seja da polícia, seja dos policiais penais que são os carcereiros ali, né? E que estão cuidando dessas pessoas que estão encarceradas. Então, é muito interessante a gente ver como é o jogo da ocupação dos espaços de poder quando a gente tem esse tipo de caso e esse tipo de injustiça acontecendo, né? Quando a gente mora num lugar extremamente desigual, que trata pessoas que trata as pessoas de forma diferente, de acordo com a sua cor, de acordo com o gênero, de acordo com a raça, a gente tem realmente esse tipo de questão, né? Que vai trazer pra gente uma reflexão. Outro ponto muito interessante dessa leitura é que, apesar de a gente ter uma discussão muito grande aqui dos aspectos jurídicos, das questões criminais que envolvem a história, o autor ele traz isso de uma forma tão interessante, tão clara, que é um livro que pode ser lido e entendido, completamente compreendido por pessoas que não são profissionais do direito também. Então, eu, apesar de ser de uma área completamente diversa do direito criminal, eu pude entender tudo que ele fala e posso afirmar para vocês que o livro é muito claro e ele traz o que é essencial de se entender, inclusive para compreender o tipo de coisa que vai se desenrolando no processo. E, bom, então o Hinton tá na cadeia e ele tem ali uma ala onde todos aqueles presos estão aguardando o agendamento do dia da sua morte na cadeira elétrica ou de alguma outra forma ali, né? Que o local onde eles se encontram, dos Estados Unidos, fazem para exterminar as pessoas que são condenadas à pena de morte. E ele tem uma ideia. Ele começa um clube do livro dentro da penitenciária. E é muito legal quando ele tem essa ideia, porque, assim, a princípio, todo mundo se pergunta, para que fazer um clube do livro? Para que ler? Para que discutir se daqui a pouco vai estar todo mundo morto, né? Então ele leva essa ideia para a administração do presídio e é óbvio que eles não deixam que ele faça uma roda de homens de altíssima periculosidade para discutir uma história. E aí eles meio que falam, se vira aí, como é que você quer fazer, né? E é então que ele tem a ideia de começar as discussões através das grades da cela de cada um. E isso rende muitas conversas, porque então eles começam a descobrir que há algumas coincidências entre a vida dessas pessoas. Então, necessariamente, as pessoas que foram mais submetidas à violência enquanto crianças, enquanto adolescentes, se tornam adultos com muito mais frieza, maldade, capacidade de cometer atrocidades do que aquelas pessoas que foram tratadas com amor, com carinho, com uma leveza ali, né? E isso não é somente de pais para filhos, mas de toda a sociedade para com as crianças e os adolescentes. Então, quem passou mais fome,
quem passou muita dificuldade, quem passou falta de coisas básicas, também apresenta esse comportamento que pode ser muito mais cruel, muito pior do que uma pessoa que não passou por isso tudo. E com isso, eu não estou tentando aqui justificar a ação dessas pessoas. Eu estou apenas fazendo essa comparação. Porque na cabeça dessas pessoas, pelo que eu pude refletir aqui a partir dessa leitura, é mais ou menos como se tudo que eles receberam de ruim, eles vão devolver para a sociedade, de uma forma ou de outra. Pode ser até inconsciente, ou pode ser uma forma realmente de retratação ou de vingança, eu não sei. Mas o livro vem trazer isso que se confirma em estudos científicos. Quanto mais a pessoa sofre, mais chance ela tem de se transformar em um agressor. Quanto mais a pessoa sofre violência, mais chance ela tem de se tornar uma pessoa violenta para com os outros. E isso é muito interessante porque, apesar de eu não trabalhar diretamente na área criminal, eu convivo muito com pessoas que são vítimas de violência, principalmente violência doméstica contra a mulher e contra meninas. E todas relatam que muitas vezes não denunciaram antes, não tomaram outras atitudes, não revidaram a agressão, porque entendiam também o lado do criminoso, porque entendiam também o lado da pessoa que é violenta. Ah, ele teve uma infância difícil, ah, ele cresceu sem os pais, ah, ele passou muita fome durante a vida. Então, isso é uma coisa que, na minha experiência, bate com o que está sendo falado na história e bate com os estudos científicos que levam a isso também. Então, é muito interessante a gente conseguir discutir isso. Essa discussão aparece aqui na discussão do Clube do Livro que o Hinton propõe ali aos carcereiros, né, e aos colegas também que estão presos no corredor da morte, naquela ansiedade de saber que data que eu vou morrer, como vai ser, aquela desesperança, né, aquele desajustamento ali que precede o agendamento da data final. Como vai ser, que eu vou sentir dor ou não vou, quem vai sentir minha falta, né? Eu imagino que essas sejam questões comuns a todo mundo que tem uma data para morrer, vamos dizer assim, né? Então, é muito interessante como o autor traz isso para esse livro. E aí, quando o Hinton estava prestes a ter uma data para a sua execução, um grupo de juristas pró-liberdade de pessoas inocentes, que trabalha sobretudo com pessoas, com condenados pobres e negros, descobre o caso dele. Então, quando ele já tinha praticamente perdido todas as esperanças, quando ele já estava literalmente no corredor da morte, eles pegam o caso dele. E é muito legal acompanhar cada passo que eles dão. E aí uma coisa é negada, outra coisa é dada. E assim eles vão desenvolvendo ali uma defesa que fica praticamente nítida sobre a falta de diligência com que o caso foi conduzido desde o início. Então, desde o início das investigações, desde a prisão dele, né, até todos os recursos que foram feitos, os tipos de provas que foram analisados, que foram apresentados. E é muito legal justamente isso, né, que eu já falei, que o autor ele traz isso de uma forma tão simples, tão objetiva, que qualquer pessoa, mesmo que não seja do direito, consegue entender, reconhecer e ficar plenamente informado de como tudo aconteceu. Então, assim, é um livro extremamente rico, é um livro super necessário, que vem nos mostrar exatamente de quantas camadas o racismo se compõe e de como o racismo, o machismo, as questões sociais ali, de pertencimento a um lugar, de ocupar os lugares de quem julga, de quem é julgado, muitas vezes de forma negligente, se compõe, né? São milhões de camadas, são muitas camadas. E a partir do momento em que a gente começa a perceber isso
no livro, isso nos remete a situações da vida diária que a gente já viu, que a gente já leu, que a gente já assistiu no jornal. E isso faz com que nós possamos refletir sobre o nosso comportamento também perante isso, né? É um livro que vem abordar sobre, embora muitas vezes as pessoas falam que o ser humano, todo mundo é humano, o preto e o branco são humanos e não deve existir diferença, todos somos iguais, a gente sente que há diferenças, sim, na forma como são tratados. Há diferenças, sim, na forma como a justiça olha para todos, como a polícia olha para todos, como o sistema prisional olha para todos também, né? E é muito triste a gente constatar que isso está presente tanto no nosso país como em outros países também. Então, eu achei um livro sensacional, necessário e, além de tudo, ele traz muito mais do que um mero entretenimento. Ele traz essas reflexões e eu terminei o livro realmente com uma pulga atrás da orelha, para querer saber mais sobre o assunto, para ler mais sobre o assunto e também para querer lutar contra isso que aconteceu com o personagem principal. E por isso eu não posso deixar de recomendar para vocês. É uma leitura que eu vou panfletar, né? Eu já estava panfletando aqui fora das redes e agora colocando esse livro nas redes sociais do Pacote Literário, eu também venho assinar embaixo, né? Para todo mundo que tiver a vontade de ler, que se sentir instigado a ler a partir da minha indicação. Então, gente, o conteúdo que eu tinha para vocês hoje era esse. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, encaminha para um amigo que gosta de ler. Se for comprar o livro, usa o link de afiliado, porque isso ajuda bastante no trabalho, né, aqui do canal, pra gente expandir, pra gente trazer mais quantidade de vídeos, pra gente melhorar as redes sociais como um todo, do Pacote Literário, né? E também peço que vocês sigam o Instagram do Pacote Literário, tem as outras redes sociais, os links estão aqui embaixo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.